Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. O que te causaria mais medo? Ficar numa caverna profundamente sem ao menos conseguir ver a luz do sol, ou ficar num lugar recluso, repleto de monstros à sua volta? No caso de Abismo do Medo, são as duas coisas que acontecem. É bem complicado. E é sobre esse filme e sua desconhecida continuação que a gente fala hoje aqui no canal Piuí, trazendo o enredo dessas obras, algumas curiosidades e, claro, a nossa opinião sobre esses filmes. Então apague as luzes dessa caverna que você chama de quarto, porque tá começando a saga Abismo do Medo aqui no canal Piuí. Quando eu penso em mim mesmo, penso no Léo. A gente vai no nosso íntimo, nas profundezas, no abismo do nosso coração. Só tem uma coisa que a gente quer: like. Por favor, aperte aí embaixo. No like. Não em outra coisa. Não aperte no meu abismo. Os filmes de horror costumam possuir um vilão marcante que vai fazer você lembrar daquele filme pra sempre, como é o caso do Jason Voorhees lá em Sexta-feira 13, ou Drácula nos filmes do Drácula, até o Jack Torrance lá em Iluminado. São figuras realmente assustadoras. Mas vou dizer um negócio, tá? Não é só a figura em si, e sim o lugar onde ela habita que causa medo nas pessoas. I'm afraid. Exatamente. O Drácula, por exemplo, possui seu castelo. Jason Voorhees vai ter todo o acampamento Crystal Lake e o próprio Jack Torrance tem o Overlook Hotel. E na maior parte dos filmes de terror é assim que funciona. O vilão está associado a um ambiente onde ele fica confortável e as suas vítimas desesperadas. No caso de Abismo do Medo, isso é levado ao extremo, porque muito antes de pensar nas criaturas desse filme, o foco era criar uma ambientação assustadora. E vou dizer, os realizadores realmente conseguiram fazer isso, tá? Lançado em 2005 com roteiro e direção de Neil Marshall, de Dog Soldiers e de Hellboy, o ruim, aquele de 2019. Abismo no Medo já nos apresenta a Sarah, que tá ali junto com as suas amigas, se divertindo, e elas são radicais, entendeu? Elas pegam seus barquinhos, vão passando ali na água e tal. Parece aquelas capas de livro da Credeal que tinha, lembra? Que era sempre uma aventura muito alucinante. E depois de se aventurar, a Sarah volta até o carro ali onde ela encontra o seu marido e a sua filha. E tem um clima um pouco estranho, não parece um clima muito familiar, o marido dela tá com uma cara de bunda, você pode achar estranho, mas sabe como é que é família, né? Às vezes, sei lá, talvez o cara foi jogar um fute, a mulher reclamou e aí ele tá meio desenchabido com essa história. Mas eles vão lá, pegam um carro, começam a andar, até que um acidente bizarro acontece. Até parece premonição, voa um monte de barra de ferro que acaba matando o marido dela e a filha dela. A Sarah fica desolada, vai parar no hospital e um ano depois a gente vê que ela ainda sofre as consequências psicológicas de tudo que aconteceu. Mas tentando superar isso, né, e contando com a ajuda das suas amigas, elas se reúnem mais uma vez para um encontro. E ali estão então a Sarah aventureira, a Juno, a Beth, a Rebecca, a Sam e a Holly. E o que essa mulherada toda vai fazer para se reencontrar, entendeu? Porque faz tempo que elas não se reúnem. Vão fazer o quê? Uma janta? Vão jogar uma cartinha? Eu vim ver uma carta. Não, elas vão ir pro meio de uma floresta, se instalar numa cabana super isolada de tudo e na manhã seguinte ainda decidem que vão fazer uma trilha para explorar uma caverna. Aí eu pergunto, não tem uma praia pra ir? Shopping? Não tem, sei lá, uma viagem, um restaurante? Pode ficar na cabana se quer, entendeu? A cabana já é ruim, a gente sabe que pode dar problema, mas cara, vai na cabana e fica de boa ali dentro. Cara, pra que arrumar sarna pra se coçar assim? Mas ela se preocupa com a segurança, é óbvio, é por isso que elas escolhem uma caverna que foi mapeada, uma caverna segura. Qualquer coisa que acontecer é só dar um gritão que alguém vai ajudá-las. E elas vão lá, descem de rapel, começam a se divertir, começam a passar ali pelos veios daquela caverna, só que eles são muito estreitos. E num certo momento, a nossa Sarah começa a ter ali um ataque de pânico, talvez ela lembre da família, talvez ela escuta algum som estranho, ela fica presa e não consegue avançar. A amiga dela tenta ajudá-la e no meio desse rolê acaba rolando um desabamento e elas ficam presas na caverna.
E aí elas estão ali sem chance nenhuma de retornar por onde vieram, mas elas pensam assim, poxa, a nossa caverna é mapeada, então vamos procurar um outro caminho. É nesse momento que a Juno revela que ela estava afim de um desafio maior. Então ela falou para todas que elas estavam indo até uma caverna conhecida, mas na verdade elas estão em uma caverna que não foi mapeada. Ou seja, ninguém sabe onde essas mulheres estão, nem elas mesmas. Pra que ter inimigos ter uma amiga dessa, né? Meu Deus. Parabéns, viu, seu cocô? Que filme claustrofóbico, meu Deus do céu, tá? O pessoal tá andando naqueles buracos da caverna, e aí tem umas partes que são úmidas e tal, e tu fica tenso, tu dá um nervoso, porque começa a faltar ar na Sarah, começa a faltar ar em ti também, porque tu não consegue ver aquele negócio de boa. Ele consegue construir uma tensão muito boa, e uma coisa que eu gosto muito é que nesses momentos o filme não tem trilha. Então você fica ali vendo aquela mulher presa num lugar apertado, ouvindo a respiração ofegante dela e ponto. É só isso que tem, e o filme realmente consegue te contagiar com essa tensão toda. Forgot the rope bag. Okay. Que agonia. E vou dizer, a produção do filme é muito boa. Claro que em alguns momentos você vai ver um chroma key meio zoado, meio mal recortado, uma iluminação meio tosca, mas assim, de forma geral funciona muito bem toda aquela locação, e você pensa até que é uma caverna de verdade. Mas a produção achou que ia ser perigoso botar o pessoal dentro de uma caverna e resolveu fazer isso em estúdio. E eles fizeram mais de 20 cavernas para poder gravar o filme. Não poupei despesas. E a iluminação do filme costuma vir direto de objetos que as personagens estão utilizando. Então elas estão com o capacete, com a lanterna, aquela é a iluminação principal da cena. E aí tudo isso contribui pro realismo, sabe? Então você assiste o filme e não consegue dizer que aquilo ali não é uma caverna de verdade. Ela realmente parece muito real e o filme consegue ganhar a gente pela ambientação. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Buscando uma saída, elas acabam encontrando um abismo, e isso causa muito medo nelas. Então elas pensam assim, cara, a gente tem que atravessar isso, mas não dá pra fazer pulando, então vamos fazer pelo teto, vamos botar ali naquelas pedras uma espécie de mosquetão que prende, e elas vão passando assim. E a personagem da Juno acaba fazendo isso, ela vai passando, e essa cena é toda muito tensa, porque ela coloca aquele dispositivo, ele abre, e você fica com medo daquele negócio abrir e ela cair, e ela quase cai. Só que ela consegue se agarrar, e ela se prende no mosquetão que já estava ali há mais tempo. E eu gosto muito que esse filme aqui dá tempo pra gente ficar angustiado, entendeu? Então ela tá passando por ali, mas a gente consegue entender que é um grande desafio, porque a gente vê ela fazendo força, dá pra gente entender que não é uma tarefa fácil. E aí, depois que a Juno consegue passar, que ela vê aquele mosquetão, todas as outras mulheres vão passando. Porém, na vez da Sarah, quase que dá chabu. Só que a Juno salva ela. E tem um detalhe que a gente deixou de fora do início do filme, mas que é importante trazer aqui. A Juno estava tendo um caso com o marido da Sarah. Os dois trocam os olhares ali no início do filme e tudo mais. E a essa altura do campeonato, a Juno, ao mesmo tempo que ela quer ajudar a Sarah a se recuperar daquele baque, ela tem uma certa culpa na consciência pela talaricagem, entendeu? Então ela sabe que ela pisou na bola. Beijando o boy da sua amiga. É assim, a protagonista Sarah não sabe disso aí, entendeu? Ela meio que foi enganada, ela é a corna mansa da história. Mas tu vê que a Juno, ela realmente tá com essa culpa no cartório o tempo inteiro. Então, quando a Sarah se prende lá e não consegue passar, ela vai lá pra acalmar ela ajuda e tal. Ela tá querendo corrigir as merdas que ela fez. Sabe qual é o remédio pra talarico? Depois de passar pelo abismo, elas encontram algumas pinturas rupestres assim na parede que mostram que existe uma outra saída dessa caverna. E que elas estão no mesmo universo de Era do Gelo. É bem parecida com a caverna de Era do Gelo, mas serve para elas perceberem que existe um outro caminho. Então elas criam uma certa esperança, começam a buscar essa saída e de repente a Holly vê uma luz e ela pensa assim, caraca, achamos a saída, é a luz do dia. A mulher sai enlouquecidamente em direção à luz, acaba caindo de uma certa altura e tem uma fratura exposta. Ela começa a gritar ensandecidamente porque deve estar doendo muito, o grupo tenta ajudá-las, só que elas não sabem como se mover naquela caverna. Enquanto elas estão fazendo isso, a Sarah acaba vendo uma criatura bizarra. Ela toma um susto e quando ela vai falar pro pessoal, olha, viu uma criatura e tal, o pessoal meio que não acredita nela porque ninguém viu, pode ser que a Sarah tá vendo coisa. Aliás, deixa bem claro que a Sarah tem umas paranoia. Esse filme que começa com uma sequência onde ela tem um pesadelo, ela vê um monte de coisa sem sentido, um monte de coisa bizarra. Então parece que a Sarah não tá bem na cabeça. Tá tudo bem? Não.
Não tô nada bem. Enquanto elas estão ali tentando carregar a Holly de um lado para o outro, fazer uma tala e tudo mais, começa a chover lá fora. E aí a água começa a escorrer para a caverna e inundar vários túneis e vários ambientes. Então elas começam a andar pelo meio dessa água, tentar buscar a saída e de repente elas chegam numa grande sala, uma espécie de redoma ali, que tá cheia de ossos de animais pelo chão. E é exatamente ali que elas são atacadas por criaturas tenebrosas e percebem que a Sarah não tava maluca não, tá? Smeagol's que tomam whey e creatina. Esse filme começa com um monte de susto falso, começa com cena de pesadelo, susto em pesadelo, então tu já acha assim, cara, como é que vai ser o terror desse filme? E depois que elas entram na caverna, você entende que é muito mais uma aflição em si, e não tanto esse negócio de figuras, de susto e tudo mais, porque elas estão num lugar realmente assustador. Só que depois, com 56 minutos de filme, finalmente você vê as criaturas que depois ficaram muito famosas. Tem um monte de imagem na internet, essas figuras assustadoras e tal, então é muito bacana como o filme sabe o momento de colocar o bichão. É tipo o Predador, tá ligado? O Predador, ele trabalha muito ali na sombra do bicho, no vulto dele, para depois de um tempão você finalmente ver o bicho. E os seres aqui são os Crawlers, que tiveram aí o seu visual inspirado no Nosferatu e que acabam funcionando muito bem para a trama porque eles trazem um perigo a mais. O lugar já era perigoso, entendeu? A gente também já tinha uma certa suspeita da conduta de algumas dessas amigas. Mas aqui tudo isso ganha um senso de urgência ainda maior, porque agora elas não só precisam sair dali, como elas precisam sair rápido. E tem um aspecto dessas criaturas que me agrada muito, que é o som que elas fazem. Olha o bicho vindo, moleque. Porque elas têm uma espécie de gemido ali, né? Um som característico de quando elas vão atacar, e o que eu mais gosto é que esse som meio que ecoa pela caverna. E aí o filme mais uma vez faz uso do ambiente que ele construiu. Então, na minha opinião, são criaturas que funcionam muito bem e que realmente conseguem deixar a tensão ainda maior. Olha o bicho vindo, moleque. Durante o ataque, a Holly é levada por uma das criaturas e a Juno fica ali no meio dos outros bichos com as outras mulheres assustadas, mas a Juno mostra que ela é porradeira. Ela começa ali no modo berserker dela, parece o Kratos matando os bichos e consegue matar uns dois ali. Só que no meio do frenesi, ela acaba acertando a amiga dela. First blood. E como a Juno é uma talarica, difícil de confiar nela, ela mata a tal da Beth e fica, ó, bem quietinha. E é importante dizer que nessa confusão toda, as mulheres acabaram se separando. Então a Sarah ficou sozinha em um canto, porém com a câmera do grupo, porque a Holly tinha uma câmera onde ela fazia algumas fotos, registrava alguns momentos e tudo mais. E aí com essa câmera, a Sarah ativa a visão noturna e pode ver as criaturas devorando o corpo da Holly. E ela ainda consegue perceber que essas criaturas são cegas. Elas seguiam, na verdade, pelo som. Então o negócio é assim, se locomover sem fazer barulho. Enquanto isso, a Juno encontra a Rebecca e a Sam e consegue ajudá-las a matar uma outra criatura. E elas deduzem ali que essas criaturas têm que passar por algum lugar para poder se alimentar. Elas têm que ir até a superfície, buscar ali algum bicho, alguma pessoa e voltar depois. Então talvez elas consigam sair por ali. Enquanto isso, a Sarah acaba encontrando a Beth e na mão dela tá um pingente que era da Juno. E aí ela acha estranho e tudo mais, só que a Beth não morreu ainda. Ela consegue ainda falar: cuidado, a Juno pegou seu marido e a... Ela não só fala que a Juno é como ela fala o seguinte: ó, ela me matou. Ela não deixa claro que foi um acidente também. Ela fala assim: olha, no meio do frenesi e tal, ela acaba me acertando. Dá a entender que a Juno matou ela de propósito. E aí a Sarah fica indignada com isso, né? E indignada com isso, ela vai lá e mata a Beth também, né? Porque ela já tava com raiva. Aí a garota tá sofrendo. Então ela une o útil ao agradável, acaba com a raiva e acaba com o sofrimento da amiga. E nesse momento a Sarah começa a passar por uma mudança, porque ela também é atacada por dois Crawlers, consegue acabar com a vida dos dois, então ela já começa a trazer toda aquela tristeza que estava reprimida, começa a virar ódio. Já Juno, Rebecca e Sam são encontradas por várias criaturas. E aí é um pega pra capar desgraçado e só a Juno consegue sair viva daquela história, porque ela é habilidosa, ela é braba. Patroa, é foda. Essa mina pega uma picareta e ela parece o John Wick com um lápis.
que ela consegue matar todas as criaturas, ela sai matando todo mundo. E eu gosto muito da interpretação da Sarah e da Juno, porque elas realmente chegam um momento em que essas duas atrizes acabam entrando nesse modo raivoso, entendeu? E aí todas as vezes que vem os seres atacarem elas, a gente já não passa mais a enxergar duas mulheres indefesas. Aqui elas são realmente duas sobreviventes, assim. Prepara que agora é a hora do show das poderosas. Exatamente, até porque a Sarah também tem encontro com outras figuras e ela mata vários. E ela encontra a Juno e as duas começam a matar juntas. E mais importante do que isso, elas matam várias criaturas justamente pertinho da saída da caverna. E ali, depois de derrubar vários desses seres, elas têm a possibilidade de finalmente ir pra fora, entendeu? Só que a Sarah guardou aquela informaçãozinha da Beth de que havia sido a Juno que tinha matado ela. E aqui no final, quando as duas têm a possibilidade de correr, começam a surgir novas criaturas e a Sarah, sem pensar duas vezes, dá um golpe na perna da Talarica e deixa ela ali como isca. E aí, enquanto a Juno fica, a Sarah segue em frente. Depois de fazer essa trairagem aí com a Juno, ela acaba batendo a cabeça, mas consegue continuar, entendeu? Ela consegue fugir. E aqui vem um momento muito massa da fotografia, que é mostrar tipo um túnel de luz assim, que vai guiando os passos da Sarah. Ela consegue ir até a floresta, sai correndo que nem uma doida, chega até o carro e quando ela vai sair, ela olha pro lado e percebe que tá ali a Juno, uma figura meio zumbificada dela. Foi só uma viagem da cabeça dela, porque ela ainda está na caverna. Ela percebe que não conseguiu escapar. Eu não saquei o que tá rolando aqui. Ela bateu a cabeça, adormeceu e quando ela acorda novamente naquela caverna, ela tem uma visão da sua filha falecida e começa a ouvir sons de várias criaturas, indicando que esses seres vão se aproximar dela e que realmente não vai ter solução para Sarah. Detalhe é que esse final é diferente do que foi exibido lá nos Estados Unidos quando o filme foi lançado, porque essa cena que ela pega e está de volta na caverna, mostra que ela não conseguiu escapar, isso aí foi adicionado depois. Essa versão foi enviada ali para exibição de teste e o pessoal achou muito triste o fato de que ela não conseguiu escapar. E aí acabaram cortando essa ceninha, dando a entender que, tipo assim, ela escapa, só que ela vai ser atormentada pela Juno pela coisa que ela fez, né? Porque, tipo assim, no final das contas ela foi um pouco traíra, né? Talaricaram ela e ela foi lá e retribuiu quase na mesma moeda. Não é a mesma coisa, né? Não. Abismo do Medo custou 4 milhões e eu acho impressionante que eles conseguiram fazer tanta coisa com tão pouco dinheiro e faturou 57. As avaliações foram positivas e assim, no final das contas é um filme massa, né? Ele não é perfeito, ele tem algum defeitinho aqui ou ali nos personagens. Eu acho também que às vezes até a produção, quando você repara um pouco mais nos fundos verdes que eles colocam ali, é meio paia, mas é um filme muito massa e muito tenso, tá? Esse filme consegue criar tanta tensão na parte da caverna, na parte que ela tem que segurar a respiração e tal, que quando chegam nos bichos, pra mim nem chega no mesmo nível, tá? Eu acho esse filme muito bom. Eu acho esse um filme de terror muito bom pra mim. Ele consegue criar tensão, ele consegue me deixar nervoso, ele tem uma ambientação muito memorável, assim, das melhores em filme de terror. Pra mim, eles realmente conseguem pegar uma caverna e transformar isso num lugar muito assustador. Depois entram as criaturas, pra mim elas só somam ao que já existia, sabe? Então pra mim é um filme muito bom, eu gosto muito dele. Acho que ele só não fez mais grana, inclusive porque ele foi lançado um dia depois dos atentados no metrô de Londres, então não era exatamente o momento certo para se lançar o filme e tal. Até tem algumas imagens famosas que mostram o pôster do filme lá e o caos acontecendo nas ruas de Londres e tudo mais. E no fim das contas é um filme que acabou sendo muito lembrado pelos fãs de horror. Muita gente que consumia horror aí no início dos anos 2000 lembra com carinho de Abismo do Medo. Diferente do que acontece com a continuação desse filme. Lançado em 2009 com produção de Neil Marshall, que não quis voltar para a direção e nem roteiro, porque agora quem faz o texto do filme é o tal do James McCarthy, Jay Blakeson e até James Watkins, sabe? Meteram 3 caras só para poder fazer merda. 3 caras que não tem nenhum currículo que vale a pena a gente mencionar aqui. Quem são essas pessoas? Mas a direção vale ser mencionada, que é do John Harris, que era o editor do primeiro filme. E esse segundo aqui começa com o velho Ed dirigindo um caminhão ali, um guincho e tal, e ele vai andando de boa até que ele
encontra a Sarah toda machucada, toda ensanguentada no meio da floresta. Ele acaba chamando a polícia, então aparece lá o xerife Vance e a policial Rios, que acabam levando ela para o hospital, perguntam o que aconteceu e aqui vem aquela safadeza de roteiro que ela não lembra de nada. Os últimos 2 dias foram apagados da mente dela. Eu esqueci. Enquanto a Sarah tá no hospital, um cão farejador da polícia encontra uma entrada para uma caverna. E o velho Ed do guincho revela que aquilo ali é na verdade a entrada para uma mina, que ninguém sabe onde vai dar. Sabendo dessa informação, o xerife Vance, que é um cara qualificadíssimo e tá atrás das outras mulheres, ele tem uma ideia. Ele pensa assim, cara, a gente precisa entrar lá para ver se as sobreviventes estarão vivas. Porém, o ideal seria que a gente levasse a Sarah junto com a gente. Ela que acabou de passar por um trauma, que tá com amnésia, que saiu das minas agora. Vamos pegar essa mulher, tirar do hospital e vamos entrar na mina junto com ela. Isso não é ideia não, velho. Esse filme aqui é retcon em cima de retcon para poder fazer funcionar a história, tá? Primeiramente, a Juno, ela é sobrinha de um senador. Nunca foi mencionado isso no primeiro filme. Em nenhum momento tava todo mundo preocupada lá e a Juno falou assim, gente, não se preocupa, tá? Porque eu sou sobrinha do senador. Ninguém vai deixar a gente aqui, sabe? Ninguém fala isso aí, tá ligado? Mas aqui ela é sobrinha do senador e aí o pessoal quer levar a Sarah, que tá com amnésia, esqueceu das coisas, que conveniente, porque daí sim ela vai conseguir ajudar. Mas eu te pergunto, se ela tá com amnésia, ela vai ajudar onde? E eu sei lá, porra. E além de tudo isso, esse filme aqui já começa muito mal, porque ele segue o final americano. Então a Sarah teoricamente escapou da caverna, teve visões com a Juno. E aqui a gente vê que ela não morreu nas cavernas, ela não pode estar vivendo lá dentro das cavernas. O filme meio que ignora várias interpretações possíveis, entendeu? Tinha uma interpretação que muitas pessoas comentam que, por exemplo, aquela caverna poderia ser tipo um limbo, entendeu? Ela podia ter morrido, a Sarah, lá naquele acidente de carro e ela não aceitava ir pro pós-vida, então ela ainda estava presa nesse limbo, sendo torturada e tal. Tipo assim, o filme não diz que é isso, mas você poderia ter essa leitura, porque ele tem vários momentos que ele coloca uma visão ou outra, risada de criança, ela vê a filha dela no final, tem essas paradas que você pode levar em conta. Inclusive, as cenas que tem lá no primeiro filme e algumas outras que foram cortadas, que mostravam a Sarah no hospital, vendo silhuetas de criaturas, logo depois da família dela morrer, mas antes de ela entrar nas cavernas, tudo isso meio que denotava uma situação mental da Sarah, de alguém que não estava estabilizada. Então existia a possibilidade dessa continuação seguir essa história de que foi a Sarah que matou todo mundo, entendeu? Ou ela que tá imaginando essas criaturas e tudo mais. Mas a continuação decidiu jogar o mais seguro possível, então apagou algumas coisinhas e deu um jeito de levar a Sarah pra dentro da caverna, mesmo que isso não faça sentido nenhum. E aí, como ela tem amnésia, esse filme aqui é praticamente um remake do primeiro. O pessoal indo pra caverna, primeiramente os problemas são como a caverna é apertada e daqui a pouco tem monstro. Por que as pessoas fazem isso? Então vamos lá pro remake piorado do primeiro filme. Aqui o xerife quer levar a garota, mas aí os especialistas, tem um Greg aqui, que é um cara que manja de caverna, fala, olha, é uma péssima ideia fazer isso, porque ela não lembra das coisas e tal, então ela não vai ser muito útil, sem dizer que ela tá machucada, né? Não pode ir até lá, é muito perigoso. Mesmo assim, o pessoal vai todo mundo junto, e quando eles chegam na entrada da caverna, pra mim tem um ponto maravilhoso do filme, que é uma plaquinha de R$1,99, que fala, perigo, não entrem. E cara, é um negócio tão bagaceiro, assim, que eu não sei por que eles botaram. A primeira caverna, ela era tão orgânica. Essa daqui tem uma plaquinha de perigo que parece que saiu dos Looney Tunes. Essa caveira significa perigo! E vou dizer uma coisa, tá? A caverna nem parece a pena do filme. Primeiramente porque tem um monte de trilho de mineiro e tal, que era um negócio que não era pra ter, era uma caverna isolada, mas agora o pessoal trabalhava ali como se fosse uma mina. E sem dizer que ela é toda iluminada. Sério, o primeiro filme trabalha muito bem o escuro, a iluminação só das lanternas, então você fica realmente preso. É claustrofóbico o filme, mas esse aqui não, é tudo limpo, tudo bem fácil de entender. Mas é só chegar nessas cavernas pra Sarah começar a ter algumas visões, alguns flashes de tudo que aconteceu e de repente ela tem um surto. Ela ataca o xerife, ela dá um empurrão no Greg e sai vazada ali pelos túneis. Em paralelo, 2 novos especialistas em cavernas chegam ao local, que são o Dan e a Kath. E eles estão ali, obviamente, pra gente ter mais 2 vítimas no filme, né? Na sequência, o xerife Vane é atacado por um crawler e ele acaba pegando uma arma para tentar atingir o bicho e isso acaba fazendo um desmoronamento, que acaba prendendo a querida da Kath no meio das rochas. Nesse momento, o xerife se perde e o pessoal meio que liga o
pra Sarah, entendeu? O objetivo deles agora é salvar a Kath que tá presa lá. E aí eles começam a tentar resgatar ela. No caminho, eles vão ir parar naquela sala cheia de ossos e vão encontrar ali a câmera que as garotas usaram lá na viagem, aquela câmera que a Sarah usou, a visão noturna e tudo mais. E nesse momento, eles vão descobrir que essas garotas gravaram a viagem inteira. Tá tudo recordado ali naquela câmera. Mas em que momento elas gravaram as coisas no primeiro filme? I don't know! A gente não viu nada disso, mas tinha sempre alguém gravando tudo, entendeu? A gente viu alguns momentos elas usarem a câmera, mas aqui tá tudo registrado e o filme até mostra o momento em que o Crawler aparece, elas se assustam e ele meio que corta pra um susto igual refeito nesse segundo filme. Essa cena acaba sendo engraçada porque parece que o Crawler tava ali do ladinho assistindo junto com eles. E aí, quando eles gritam, o bicho grita também, sabe? Oi, meu chapa. Através das filmagens, o pessoal vê que as mulheres realmente foram atacadas por figuras misteriosas e realmente muito assustadoras, então de fato a Sarah não estava mentindo, né? E nesse momento, quando o bicho aparece lá para atacar geral, a Sarah aparece também, salva aquela policial, o Hills, só que o Dan, que é um inútil que tá aqui junto, tava lá se guiando com duas lanternas, tipo assim, ele tinha duas lanternas, mas ele preferiu usar a câmera de visão noturna, né? Tá brincando comigo, pegadinho? Nossa, cara, pra mim, assim, a caverna era a melhor coisa do primeiro filme. A caverna talvez seja a pior coisa do segundo filme, que nem o Miguel falou, ela é muito iluminada. E essa cena que tem o brother, com uma lanterna na cabeça, uma lanterna na mão, e usando visão noturna pra se localizar, cara, não tem sentido, não tem pé nem cabeça isso aqui acontecendo. Até porque a visão noturna não funciona quando tem luz junto. Não, e a caverna tá clara, tá todo mundo vendo, parece que tem um sol de rachar ali, porque a caverna é sempre iluminada nesse filme. Esse filme é muito ruim, cara, na moral. Bom, esse cara acaba sendo morto, né? Mereceu. Ele tava no filme só pra isso, então ele cumpriu seu papel. Tem vários personagens que estão aqui só pra morrer, né? A verdade é essa. Numa das raras cenas enervantes e realmente tensas desse filme aqui, a Kath acaba sendo encontrada por um Crawler que começa a tentar pegar ela pelos buracos. E ela tá presa, né? E ela tá presa, ela começa a se arrastar e ela começa a puxar as coisas. Essa cena é realmente tensa. Só que essa cena termina mal, porque ela começa a tentar se puxar e ela sai dali. Só que, cara, por que ela não saiu antes então? Ela ficou presa nas rochas, tá todo mundo atrás dela. Agora que veio o bicho lá embaixo, ela conseguiu sair. Cara, por que não saiu antes? Faltava ânimo. Olha que vaca. Desculpa. Calma, mussarelo. Depois disso, ela encontra o Greg, eles se olham e falam: para sempre juntos, a gente se ama. Esses personagens são muito ruins, cara. Ah, eles se amam. São os dois especialistas em cavernas, eles se encontram aqui e aí eles começam a tentar sair da caverna. E eles vão ter que passar pelo mesmo abismo que a gente viu no primeiro filme. E aqui vai ter uma das garotas do primeiro filme penduradas. E aí vai rolar toda uma cena difícil em que eles precisam se pendurar naquela mulher para poder passar. Vem um Crawler, o Greg se sacrifica para que a Kath possa sobreviver. E ele cai que nem Robocop, né? Cai todo zoado, efeito muito ruim. E a Kath, quando ela consegue atravessar esse abismo, chega do outro lado, um Crawler pega e mata ela. E aí, nesse momento, eu senti tipo assim, caraca, acabei de perder 15 minutos da minha vida. Acompanhei esses dois aleatórios tentando saltar por um abismo. Eles morreram de maneiras também whatever, entendeu? Oh, no. Anyway. Em outra parte da caverna, o xerife acaba sendo atacado novamente por um Crawler, só que é resgatado por uma figura misteriosa. E quem é essa figura misteriosa? Exatamente, a Juno. Ela conseguiu sobreviver e aparentemente o joelho dela tá supimpa. Foi só um arranhão. E aí a gente vê a Juno agora sim mais preparada do que nunca. Ela virou uma guerreira aqui, ela acaba salvando ali o xerife Vance. Ele já chega falando: oi, tudo bem, você é filha do senador, eu vim te resgatar. Enquanto esses dois tentam encontrar uma saída, o mesmo acontece com a Sarah e com a policial Hills, que estão buscando algum tipo de solução, algum tipo de luz do dia para poderem sair daquele local, mas acabam sendo atacadas por vários Crawlers. E ali tem uma batalha ferrenha, o bicho monta nelas, elas empurram ele e tudo mais, até que a policial Hills usa um grampo de cabelo para matar a criatura. E nesse momento aqui a gente já vê essa mulher tem uma qualificação muito maior do que a do próprio John Wick, que precisava de um lápis com ponta. Ela usa um grampo de cabelo para matar essa criatura super violenta e agressiva. Verdade seja dita, nessa continuação aqui os Crawlers são meio que tirados pra xereca, né? Eles são bem menos ameaçadores, eles morrem fácil pra caramba. Sei lá, viraram meio paia. Inútil!
O roteiro desse filme é fraco, desde a justificativa para ele acontecer, até o jeito que ele organiza as tramas, separando os personagens, e de lá, tipo assim, depois que eles estão separados, o que acontece na vida de cada um é apenas sustos, entendeu? É susto atrás de susto e explicação bizarra atrás de explicação bizarra. Então assim, é um filme bem aquém do primeiro, a direção do John Harris aqui não é nada demais, inclusive depois que ele fez esse filme aqui, não voltou para a direção de mais nada. Mas olha só que engraçado, um ano depois desse aqui, ele foi indicado ao Oscar pela edição de 127 horas. Então o negócio do nosso querido John Harris é o Premiere mesmo, né? O negócio do John Harris é gente aventureira presa em pedra. Porque 127 horas, a mesma coisa que o Abismo do Medo, só que sem as criaturas. É o único lugar em que eu posso ser eu mesmo. Em seguida, as duplas se encontram e a Juno fica injuriada, quer matar a Sarah, mas o pessoal consegue convencer ela de não fazer isso aí e tal. E aí elas conversam e tal, e a Juno comenta, eu sei por onde sair dessa caverna. Eu já teria saído antes, mas eu tô com o joelho machucado, então eu não consegui. Então o que eu fiquei fazendo é ficar pulando de um lado pro outro, matando bicho. Eu tô com meu joelho machucado, então em vez de ir até a saída, eu fiquei aqui no meio da caverna batalhando contra as criaturas, que era mais fácil. Afinal de contas, se dá pra matar com um grampo de cabelo, então é simples matar as criaturas. I used to be adventurer like you, when I took arrow in my knee. Lembra disso? Isso é de... Skyrim. É verdade. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Só que a Sarah não quer seguir a Juno, entendeu? Ela não gosta dessa mulher, então ela diz assim, eu não vou seguir. E aí o xerife Vance, que é um cara brilhante, ele já teve a ideia de levar a mulher com trauma pra caverna. Agora, como ela não quer ir junto, o que ele poderia fazer? Putz, tentar convencer ela... Botar arma na cabeça. Não, botar arma na cabeça não. É muito mais fácil ele pegar uma algema e se algemar a Sarah. E 22 segundos depois, eles ficam numa situação em que o velho fica pendurado pela algema. Ele tá pra cair. Ele tá pra cair, a algema tá segurando, tá estragando o braço da menina. E aí a solução das mulheres é o quê? Vamos amputar a mão desse velho burro. As sobreviventes andam de um lado para o outro, mas elas acabam encontrando as saídas. E quando elas vão sair, o que encontram elas? Vários monstros. E aqui tem o rei dos Crawlers. Aparece o The Rock dos Crawlers, bombadaço aqui, careca, louco. E aí começa uma batalha, é quase o Senhor dos Anéis, né? Aqui, cara, tem uma matança absurda. Essas mulheres, elas matam vários desses crawlers. E o joelho da Juno, como é que tá? Ah, tava ruim, mas ele ficou bom. É que no calor, às vezes a gente não sente, entendeu? No calor, quando acontece a lesão mesmo, às vezes tu consegue jogar ainda mais 20 minutos sem saber. E ela aqui joga mais 20 minutos. Só que no fim, quando eles realmente dão cabos dos crawlers, ela é mortalmente ferida. 15 minutos atrás, ela queria literalmente matar a Juno. Mas agora, depois desses últimos 15 minutos andando pela caverna, ela pensou assim, quer saber? Essa menina até que é legal, ela não é tão ruim quanto eu pensava. Então ela chora pela morte de sua amiga. E aí, no fim das contas, Sarah e Hills avistam a saída e decidem ir embora. Porém, vários crawlers aparecem do nada. Eles estavam só esperando o momento certo. Eles podiam ter ajudado os outros e ter dado cabo das mulheres, mas eles ficaram ali bem quietinhos. E aí, quando elas vão tentar escapar, passando pelos bichos, os bichos não deixam. E aí, nossa querida Sarah, que já foi uma desgraçada no passado, ela pensa, não quero mais ser sim, eu vou acabar me sacrificando pra essa mulher que eu nem conheço, conseguir escapar e voltar pra filha dela. É que assim, tem toda uma subtrama que tomou mais ou menos uns 37 segundos do filme, em que a policial Hills fala pra Sarah que ela tem uma filha. E aí a Sarah pensa assim, caraca, essa mulher tem uma filha, eu não tenho mais filha. Então agora que os bichos vão atacar a gente, quer saber? Eu vou dar um gritão bem alto. E aí ela dá um grito, atrai todos os crawlers e a policial Hills aproveita pra escapar desse local e sair dali com vida. E aí, a mesma coisa do primeiro filme, tá? A policial Hills tá correndo no meio da floresta, sobreviveu e tal. Leva uma pancada na cabeça do velho Ed, isso mesmo. Ele pega essa mulher, a gente pensa, por que ele fez isso e tal? Ele leva até a beirolinha, até o cozinho da caverna, joga o corpo dela lá e fica claro que o velho Ed ajuda a alimentar os bichão. E aí você se pergunta, caraca, por que ele ajuda? Quem é o Ed? Que ganho ele tem com isso? Cara, você nunca vai saber. Realmente é o negócio mais jogado
possível. Não dá pra entender. Eu acho que eles quiseram fazer assim, não, vamos fazer um final pesado, entendeu? Essa mulher não vai se dar bem, não. Vamos fazer um final pesado. Mas a troco de quê? A troco de quê? Tem um outro tipo assim, ó, o Pânico na Floresta lá. Exatamente, o Pânico na Floresta. Eles dão um embasamento, o cara faz parte da família e tal, e é por isso que ele faz. Mas aqui, ninguém entende por que ele faz isso. Eu fiz isso por mim. Não existem informações sobre o lançamento do nosso querido Abismo do Medo 2. O que a gente sabe é que esse filme foi lançado ali pro cinema, só que um lançamento muito restrito, em poucas salas e tal. Depois foi pro home video e acabou faturando ali 7 milhões, o que é um valor bem abaixo do primeiro. Assim, é dinheiro de pinga, né? É pouca grana, a gente não tem detalhes sobre isso, mas fato é que esse filme aqui está muito abaixo do primeiro em todos os aspectos e é natural que o sucesso dele seja menor, porque você não vai recomendar pra uma pessoa, oi, assista Abismo do Medo 2. Esse filme aqui é ruim, ele é muito inferior ao primeiro. E ele tem o potencial de estragar o primeiro. E ele, inclusive, consegue tirar algumas interpretações legais que o primeiro podia te dar. Ele vem e destrói aquele conceito da caverna, então tudo que você esperava da caverna do primeiro não acontece aqui. Ele é um filme que decepciona em todos os aspectos. Pra mim não tem nenhum ponto positivo em Abismo do Medo 2, nenhum mesmo. O nome disso é lixo. Curiosamente, muita gente pede por um terceiro. Deve ser porque a ambientação é bacana, os monstros eles têm um design interessante e tal. Mas assim, aparentemente não vão fazer, até porque se tu olhar pro número de bilheteria é muito baixo, né? Não faz sentido. O Neil Marshall nunca descartou a possibilidade de haver um terceiro filme, só que depois desse segundo é difícil que essa retomada aconteça. Seria difícil também conectar com essas personagens, já que o segundo filme meio que cagou com tudo que havia sido feito. Então acho muito improvável que a gente veja um terceiro Abismo do Medo, apesar de eu entender quem gostaria de ver o filme, porque o primeiro realmente é um filme muito bom e muito memorável. Dito isso, eu gostaria de fazer um ranking dos melhores e piores, mas eu quero fazer uma dinâmica diferente aqui. Léo, por meio de conexão neural, tenta adivinhar o meu ranking, porque é difícil, mas tenta. Eu acho que tu gosta mais do primeiro e depois do segundo. Tu acertou! Acertei. Você acertou na mosca. E o teu peraí. Tu prefere o primeiro? Prefiro o primeiro. E entre os dois, sabe o que existe? Um abismo de distância. Então é isso, meu querido amigo que assistiu esse vídeo. Gostou? Então aperta no like, comenta aqui embaixo alguma coisa, se inscreve no canal e marca o sininho. E também aproveita e corre no Abismo, que é a descrição desse vídeo, e ali você vai ter link para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Vai lá ouvir e até a próxima.